E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao mundo do Dev. Sabe aquela ideia de negócio digital que parece simplesmente genial, que tem tudo para dar certo, mas que por algum motivo acaba morrendo na praia? Pois é, hoje a gente vai entender exatamente por quê. Vamos mergulhar no mapa secreto que todo empreendedor precisa dominar: o mapa dos riscos e das barreiras de entrada. Mas ó, antes da gente abrir esse mapa, aquele recado super rápido que ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se esse conteúdo te ajuda de alguma forma, já deixa o like, compartilha com aquele sócio ou amigo que também está nessa jornada e, claro, se inscreve aí. Ah, e o mais importante, comenta aqui embaixo qual o próximo desafio que a gente deveria decodificar. É essa participação que move a gente. Vamos lá, direto para a pergunta de US$ 1 milhão. Por que, afinal, tantas ideias digitais que parecem incríveis acabam não saindo do papel ou quebram logo no primeiro ano? Um pequeno spoiler. A resposta quase nunca está na ideia em si, mas sim na falta de atenção a um detalhe crucial que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E para entender isso a fundo, nosso roteiro de hoje está bem claro. A gente vai começar explorando esse tal mapa do empreendedor, depois vamos decodificar os principais desafios, analisar como eles se aplicam em diferentes modelos de negócio, ver como transformar barreiras em vantagem e, no final, montar um plano de ação prático. Ok, começando a nossa exploração. Pensa assim, ignorar as barreiras de entrada é a mesma coisa que tentar construir uma casa sem antes analisar o terreno. A planta pode ser a mais vinda do mundo, mas se o solo for instável, bom, já dá para imaginar que tudo vai por água abaixo. Então, o que é, na prática, uma barreira de entrada? É basicamente qualquer coisa que torna a vida de um novo concorrente mais difícil, seja para começar, para operar no dia a dia ou para crescer de forma sustentável. Mas aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. Empreendedores que chegam longe não fogem das barreiras. Muito pelo contrário, eles olham para elas de frente e calculam exatamente o que é preciso para superá-las. Agora, vamos dar um zoom nos 3 principais tipos de barreiras que formam o relevo do nosso mapa. Pense nelas como as grandes montanhas, os rios largos e os desertos que a gente precisa atravessar. São elas: regulação, capital e os famosos efeitos de rede. A primeira grande montanha no mapa, a regulação. Se o negócio mexe com dinheiro, como uma fintech, com saúde, uma health tech, ou educação, uma edtech, a lei não é só uma sugestão. Ela é o próprio tabuleiro do jogo. Isso não quer dizer que não dá para inovar, mas significa que é preciso dançar conforme a música, seguir as regras do setor para poder crescer. E se a gente tentar simplesmente ignorar essa barreira? Olha, a conta chega. E ela costuma ser bem salgada. A gente está falando de multas que podem quebrar o caixa, o serviço ser bloqueado do dia para a noite, a operação inteira parar e, claro, custos com advogados que podem enterrar o projeto antes mesmo dele começar a andar. Então, qual é a jogada inteligente aqui? A estratégia é simples. Primeiro, estude o básico das regras, só para não ser pego de surpresa. Segundo, traga um especialista para o time o mais cedo possível. E terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, comece pequeno. Valide a ideia num escopo bem limitado, sabe? Para testar o terreno sem chamar muita atenção dos gigantes regulatórios. Certo, vamos para a segunda barreira, capital. E aqui a gente precisa derrubar um mito que é muito perigoso. Aquela ideia de que todo negócio digital nasce do zero, sem R$ 1 de investimento. Essa ilusão pode custar o sonho. A verdade é que muitos modelos, como o SaaS e e-commerce, precisam de grana, de combustível para sequer sair do chão. O maior risco aqui é o que a gente chama de síndrome da pista curta. O dinheiro acaba antes do avião, ou seja, do negócio, pegar velocidade para decolar. E como evitar esse desastre? A receita é conhecida, mas funciona. Comece com o MVP, o produto mínimo viável, o mais simples possível. Se for preciso, faça tudo manualmente no começo. E uma tática de mestre. Use pré-vendas e projetos piloto para que os próprios clientes ajudem a financiar o desenvolvimento inicial. Chegamos agora na terceira e talvez a mais traiçoeira das barreiras, o efeito de rede. É aquela mágica que faz redes sociais e marketplaces darem certo. Quanto mais gente usa, mais valioso o serviço fica para todo mundo. O problema é um paradoxo cruel. No dia 1, não tem ninguém. E se não tem ninguém, o valor é zero. Bem-vindo ao famoso problema do ovo e da galinha do mundo digital. Os riscos de apostar num modelo desse são bem claros, né? O crescimento no começo é dolorosamente lento. O custo para trazer os primeiros usuários, o famoso CAC, é altíssimo. E esses pioneiros ainda correm o risco de se frustrar por encontrar uma plataforma vazia.
Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. A estratégia para vencer esse desafio é ser cirúrgico. Primeiro, comece num nicho minúsculo, esqueça o mundo, foque num bairro, numa comunidade específica. Segundo, crie incentivos que sejam irresistíveis para os primeiros corajosos que toparem entrar. E a regra de ouro para marketplaces: escolha um lado da equação, vendedores ou compradores, e foque 100% da energia em resolver o problema desse lado primeiro. Só depois se preocupe em equilibrar o jogo. Beleza, agora que a gente já conhece o mapa e os seus principais desafios, vamos botar o pé na estrada e ver como isso se aplica na vida real. Vamos analisar os principais modelos de negócio para entender qual barreira pega mais forte em cada um deles. Dá uma olhada nessa tabela, ela é um verdadeiro raio-x. Não sais, a briga é por capital e tecnologia, mas a recompensa é a receita recorrente, aquele famoso pinga-pinga todo mês. Já no marketplace, o inferno é o efeito de rede no começo, mas se ele for vencido, cria-se uma fortaleza quase impossível de invadir. No e-commerce, a guerra é de centavos, brigando por logística e margem. E para quem vende infoprodutos, o grande desafio é construir autoridade e se diferenciar, para não virar só mais um na multidão. E agora a gente chega no ponto alto, na grande virada de chave do nosso papo. E se eu dissesse que tudo isso que a gente viu como um problema, regulação, capital, efeito de rede, pode na verdade se tornar a maior arma secreta de um negócio? Anota essa frase porque ela resume tudo. Barreiras bem escolhidas protegem o negócio no longo prazo. É exatamente isso. Aquele muro que parecia impedir a entrada, uma vez que se está do lado de dentro, ele vira a muralha que protege o castelo dos invasores. E aqui a gente vê essa transformação de forma bem visual. A barreira da regulação, depois de vencida, se torna um selo de confiança para o cliente. O capital que foi tão suado para conseguir se transforma numa estrutura robusta que um aventureiro qualquer não consegue copiar. E o efeito de rede, depois de consolidado, cria um fosso tão grande ao redor do negócio que a concorrência nem consegue chegar perto. Certo, papo reto agora. Como a gente tira tudo isso da teoria e aplica na prática? Chegou a hora de montar um plano de ação. E o primeiríssimo passo é uma autoavaliação. Uma autoavaliação brutalmente honesta. Antes de dar o próximo passo, pare e responda com sinceridade a estas 4 perguntas. Primeira, eu tenho os recursos, tempo, dinheiro, conhecimento para atravessar essa barreira? Segunda, minha equipe está pronta para essa briga? Terceira, dá para começar menor, só para testar a água? E quarta, existe um caminho para crescer passo a passo sem precisar apostar tudo de uma vez? Lembre-se, empreendedor inteligente não é quem entra em qualquer guerra, é quem escolhe as batalhas que sabe que pode vencer. E para a gente fechar, a mensagem principal é esta. No mundo digital, construir algo que dura exige muito mais consciência do que pressa. Entender os riscos e as barreiras não serve para paralisar de medo, serve para dar um mapa. E é esse conhecimento do terreno que vai permitir construir uma casa de tijolos e não um castelo de areia que desmorona no primeiro vento. Espero de verdade que este mapa tenha ajudado a clarear o caminho. E, para quem quiser um guia ainda mais detalhado para essa jornada, com checklists e frameworks práticos para aplicar tudo isso, vale a pena dar uma olhada no nosso e-book. O link está aqui na tela. Além de ser um material de aprofundamento, é uma ajuda direta para o mundo do dev continuar produzindo conteúdo como este. E para quem curte o nosso trabalho e quer dar um apoio ainda mais direto, saiba que o Mundo do Dev é um projeto 100% independente. Qualquer ajuda via Pix para o e-mail que está aparecendo aí é reinvestida diretamente na criação de mais e mais conteúdo. Cada contribuição, não importa o valor, significa um mundo para a gente e dá aquele gás extra para continuar. Muito obrigado por acompanhar até aqui e a gente se vê na próxima.